Olha só, Carol, a atenção desta semana se volta para a reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump, que, aliás, nem deve acontecer essa semana, viu? Parece que ainda estão fazendo toda uma reunião aí para descobrir como é que vai ser esse encontro. A disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos, marcada pelo tarifaço imposto pelo governo norte-americano a produtos brasileiros. Para analisar os cenários possíveis e as repercussões, a gente conversa agora ao vivo com o advogado tributarista Leonardo Hösler, que está aqui do nosso lado já. Bom dia, Leonardo, bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia a todos, a nossa equipe, Carol, Valteno. Era para ser o assunto da semana, né, Valteno? Mas você já adiantou um pouquinho aí. Pois é, há uma fala sobre química. Eu não compreendo de química, mas você entende a química de Trump e bate com a química de Lula? Não precisa entender muito de química para saber que não bate, né? Mas esse é um tema que preocupa profundamente, né? Principalmente os empresários, os produtores rurais e a indústria toda do nosso setor, né? O atraso e a incerteza em torno de um encontro, né, que se espera entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Setores assim que têm natureza exportadora, principalmente como carne bovina, café, suco de laranja, etanol, produtos madeireiros, que foram diretamente atingidos, estão aguardando isso, né? Demorou muito, mas já se admite que o agronegócio será o mais prejudicado por esse tarifaço todo anunciado, né? Isso nós já falamos em alguns comentários aqui, cerca de um prejuízo para mais de 5,8 bilhões em receita aí, porque em 2024, o total exportado para os Estados Unidos foi de 12 bilhões de dólares, né? Um impacto na ordem de quase metade dos valores dessas perdas, né? Essas cifras não são meras projeções acadêmicas, elas já geram inseguranças, porque afetam decisões de investimentos, de financiamento, de plantio antecipado, como se estávamos escutando anteriormente, de logística portuária, enfim, de contrato de exportação, de tudo. E nesse contexto é natural questionar por que o governo federal demora tanto para promover esse diálogo com os Estados Unidos, né? Quais os receios estariam passando os bastidores do Palácio do Planalto, né? Primeiro, há um temor claro de erro de cena diplomática, né? Isso é claro, até mesmo porque pelo que o Trump vem fazendo em seus encontros com os outros líderes dentro da Casa Branca, né? Um encontro presidencial mal articulado com certeza repercutiria negativamente e demonstraria a fragilidade da negociação ou que o governo não possui uma estratégia clara para defender os setores produtivos do nosso país, né? Em segundo lugar, o governo teme ceder a pressões domésticas contrárias, né? Existem grupos e setores internos que se beneficiam dessas disputas geopolíticas e de medidas protecionistas ou alianças alternativas que estão sendo propostas, né? O governo entendeu que admitir uma aproximação urgente pode ser interpretado como admissão de erro político, né? Ou fraqueza no enfrentamento internacional. E o terceiro ponto aqui existe o receio de que, ao colocar o tema em evidência, o governo se comprometa a resultados concretos. Por exemplo, como redução de tarifas, exceções setoriais ou compensações, sem ter margem de manobra diplomática ou técnica garantida. E isso tudo escancarou lacunas internas, né? Demonstrou a falta de preparação e até mesmo a incapacidade de negociar num cenário tão volátil, né? Até porque Donald Trump, publicamente na ONU, fez esse convite ao presidente Lula, né? E então, quais os receios aqui e por que toda essa morosidade, né, que obriga produtores e exportadores a redesenharem estratégias com cautelas e buscar evitar riscos aí e compromissos de mercados externos que de momento para outro pode ficar fechados, né? Fundamental até aqui lembrarmos que, segundo os dados do próprio governo, ele já tinha ou havia iniciado um mapeamento desde a data de taxação como mercados alternativos para redirecionar essas exportações, mas até agora tivemos notícias concretas de que essas estratégias de fato progrediram ou trouxeram algum benefício para os setores, especialmente no agronegócio. Agora, tem uma coisa que chamou a atenção de todo mundo aí nos últimos dias, é a notícia de que o Joesley Batista, empresário do grupo de carnes aqui do Brasil e com investimentos lá, teve com Trump antes
desse discurso lá na ONU, contribuiu com 5 milhões de dólares para a festinha de posse de Trump, está lá, emprega 200 mil pessoas nos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo, existem essas negociações empresariais diretas com o presidente da República. Então, a gente faz aqui também umas análises, coisa da diplomacia e tudo mais, mas existe um outro flanco onde os empresários estão atuando e que tem força de conversar com o presidente americano, que sabe que precisa de carne, que sabe que não pode deixar o café subir tanto. Então, assim, será que a gente sabe realmente o que vai acontecer? É exatamente isso que eu colocava aqui, né? Existem setores os quais se beneficiam de toda essa questão do tarifácio e de todas essas situações diplomáticas. Como existe lobby aqui, existe lobby nos Estados Unidos. Você muito bem mencionou a JBS nesse ponto, até porque existe a JBS, é a principal hoje a atuação nos Estados Unidos de carne vem oriunda delas e traz benefício exclusivo para ela, só está lá nos preços, né? Isso é difícil, né? Isso é difícil de se controlar, essa narrativa política externa, né? Foge um pouco da questão diplomática, aliás, um pouco não, foge muito da questão diplomática e joga-se sim aos interesses internos e não coletivos, como se esperava aqui por parte do governo federal. Outra questão que eu ia pedir para você analisar. A gente deu um dado bonito aí do CAGED, mas a agropecuária brasileira demitiu mais do que contratou no mês de agosto. Esses dados, o setor perdeu 2.600 e, sei lá, alguma coisa de vagas, resultado de 96 mil admissões e 99 mil demissões. Foi a única atividade econômica com resultado negativo no mês passado. Por quê? O agro precisa de previsibilidade, Valteno, Carol, e isso não está acontecendo, principalmente por uma insegurança gerada em torno de todas essas notícias e também com catástrofes que sofremos, né? Nós não estamos tendo uma resposta do governo em torno de possibilidades de subsídios para que esses prejuízos sejam revertidos para uma safra e, consequentemente, lucro e mais contratações e mais empregos. O que se vê são juros cada vez mais altos, um consumo cada vez menor e um governo que não consegue administrar as suas contas e joga a responsabilidade para cima dos empresários. E isso refletiu no principal setor que coloca a comida na mesa do brasileiro. Então, alguns desses fatores explicam essa descente que o agronegócio tem em relação a esses números dos empregos. Será que também tem alguma coisa relacionada à expectativa de uma safra menor? Porque nós estamos diante de custo de produção elevado, baixa remuneração para o produto agrícola, vão diminuir agora a plantação de arroz. Enfim, colhemos uma super safra, mas estamos endividados, como nunca estivemos. Agora está desempregando no campo. Será que não está formando uma tempestade aí? Eu acredito que sim, eu acredito inclusive que já se formou, Valteno. Você pode inclusive fazer uma análise em cima dos dados que o Banco Central enviou há uns meses atrás em relação ao endividamento do setor do agronegócio e isso fazer um comparado com os dados do próprio CNJ que refletem num número recorde de pedidos de recuperação judicial do setor do agronegócio. Então isso já passou de um alerta, né? Isso é um problema latente o qual temos que enfrentar e só conseguiremos enfrentar isso com previsibilidade comercial, com impostos mais justos e justificados por parte do governo e incentivos, porque o agronegócio produz muito, mas sofre com margens cada vez mais curtas por conta do endividamento e porque o custo do dinheiro para o agronegócio está muito caro. Leonardo, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, tá? Muito obrigado, Carol, muito obrigado, Valtena, nossa equipe, nossos telespectadores, uma boa terça, uma ótima semana para nós. Obrigada, Rosley.